Aí você diz, que guerra que eu estou passando? Aí você senta perto de uma irmãzinha e fala, e aí, irmã, conta aí. Aí você diz, não, irmã, a sua guerra é maior. Aí vocês duas já juntam perto da frente. Misericórdia, estou correndo. Porque cada uma tem sua guerra particular. E cada uma tem sua visão de guerra. Talvez a sua guerra seja pequena, mas aos teus olhos esteja tão gigantesca. Aí você justamente tem essa visão porque você não está confiando como devia no grande general. Com Cristo não há guerra perdida. Com Cristo não há batalha perdida. Com Cristo é vencer ou vencer. Então por isso, a guerra contra a carne, principalmente, é um desafio diário para nós. Vou explicar um pouquinho mais lá na frente, mas eu quero que nós venhamos entrar agora nessa história. Nós vamos agora andar um pouquinho com Jacó, para que nós venhamos entender esse momento que ele está vivendo. A travessia do Vale do Jaboque. Como vocês conhecem a história, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, os homens da promessa. Aqueles que receberam, Deus fez uma aliança com eles, principalmente com Abraão, começou tudo com Abraão, que Deus fez uma aliança, e essa aliança não era uma aliança somente de Deus, mas era um tratado. Nos tempos antigos havia esse tratado. A aliança, ela era feita, mas tinha condições. E quando Deus chama Abraão, ele diz assim, olha Abraão, eu vou te abençoar, vou te fazer um único povo, em outras palavras, eu te abençoarei. E abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Essa era a proposta de Deus. Vou te fazer grande, numeroso. Mas aí no mesmo texto, ele dá um imperativo. Ele fala para Abraão, sê tu uma bênção. E a gente vai vendo esse discorrer dessa aliança. E aí se levanta Isaac, também que era o filho da aliança, a própria aliança viva, do qual Deus agora iria formar esse povo. E aí agora a gente chega em Jacó. E nós conhecemos bem a história de Jacó. Jacó, o próprio nome diz que é enganador. A tradução literal do nome de Jacó é enganador. E quando Rebeca estava grávida, há uma luta no ventre aí, né? E aí quando sai, o Jacó já sai pegado no calcanhar de Esaú. No decorrer, quando eles crescem, Jacó engana Esaú e toma a progenitura dele. Isso. As muitas letras me fazem delirar. Então aí ele toma. E aí depois ele sabota, né, de qualquer forma, ajudada pela mãe, a questão da bênção. Porque sempre o primeiro filho que recebia toda a bênção. E aí ele faz aquele disfarce todo, prepara aquilo tudo, e aí ele rouba a bênção de Esaú. Então o enganador agora vai ter que fugir, porque o irmão queria ver ele morto. E a mãe, e aí depois aí vocês entram e estudam essa parte familiar aí, que tem esse conflito aí, né, dos pais. E aí ela diz, vá para casa dos meus parentes, que eu não quero. Né? E Jacó também, que você tome mulher de nenhum outro povo, como fez Esaú. E aí Jacó vai embora. Passa os 14 anos, porque ele trabalha 7 anos muito bem, vocês estão vendo, por Raquel. Só que Labão também engana. E aí, quando ele acorda com ele, peraí, não foi essa não. E aí, não, mas é porque aqui, olha, você sabe que Labão também era cheio de lábios. Não sei se vocês lêem o texto, você vai percebendo. Eu gosto muito de ficar viajando na maionese, lendo o texto, entendendo os personagens. E Labão era cheio de lábios. Não, é porque aqui, você sabe, a gente não dá sempre a irmã mais nova, a gente dá a primeira mais velha para ela procriar. Agora, se você trabalhar mais 7 anos, né, porque Jacó amava Raquel. Isso é mais ou menos que vocês estão acordando. Mentira, que eu esqueci mesmo. Então, Jacó trabalhou com Raquel mais 7 anos. Nisso aí, foi um tempo de 14 anos. E Jacó, e o texto fala que Deus fez com que Jacó enriquasse. Ele enricou mais do que Labão. Labão tentou tirar as coisas dele,
Mas Deus mesmo, ele sendo enganador, não que Deus estava aprovando, em Hebreus que a gente estuda isso, que não é porque aconteceu algo, é porque que Deus estava aprovando, mas a própria história vai mostrar as consequências daquele erro. E aí, mas mesmo assim, Labão querendo tirar vantagem em cima de Jacó, Deus o fez próspero, porque havia sobre ele uma promessa. Aquele que tem promessa de Deus, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas na hora certa, Deus pega ele de volta e o transforma. E lá veio o enganador, cheio de filhos, rico não, estava se amostrando, porque o texto diz que ele estava riquíssimo. E agora Deus dá ordem para ele voltar para o povo dele, voltar para as terras, que era a terra da promessa. Lembra a promessa para Abraão? Vai para uma terra que eu te mostrarei, e essa terra era a terra de Canaã. E aí ele volta para a terra dele. Aí volta agora cheio de menino, de riqueza, mas ele tinha um problema que ele tinha para enfrentar, e esse problema era o irmão. E ele vai atravessando e ele vai pensando. Uns mensageiros chegam e fazem, teu irmão está vindo no caminho. E agora José, né? A festa acabou. Ele não sabia como é que ele ia encontrar esse irmão. Lembra que quando o irmão ficou lá para trás, ficou com muita raiva e dizia assim, eu não vou sossegar até eu me vingar. E passaram-se esse tempo, Jacó talvez não soubesse, não sabia, até porque a gente percebe um medo nele quando ele vai dividindo, né, as famílias, para primeiro os presentes, aí ele bota a mulher e o menino por último. Mas ele vai mandando uns presentezinhos na frente, para ir já acalmando. Esaú, ele não sabia como era que ia encontrar. E muitas vezes, Deus está colocando eu e você em situações que ficou lá no passado e está trazendo de volta para poder ser restaurado. Porque enquanto você não for restaurado disso, você não vai avançar. Você vai ficar um soldado na reserva. E Deus é perito nisso, viu? Eita, que aqui quem o diga, quem aqui vos fala que o diga, como sabe desse Deus perito em restauração, em catucar, né? Como diz no palavreado, a gente catucar as coisas para que a gente se defronte com nós mesmos. E aí ele deu esse plano de fazer o menino chegar por último e os presentes chegar na frente. Não, aí quando chega lá, né, tal, aquela coisa toda. Só que Esaú não quis saber dos presentes, né? Foi avançando. Só que aí ele passa, quando ele chega aí nessa travessia, que é que a gente chama o Vale do Jaboque. Quando ele chega nessa travessia, qual é a estratégia dele? Aí ele passa todo mundo, mas ele fica ali sozinho. Talvez pensando, o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer? Como é que sai dessa? Como é que eu vou pedir perdão ao meu irmão? Eu não sei, eu estou conjecturando aqui, eu estou viajando, mas de repente ele ficou ali sozinho, porque o texto diz que ele passou todo mundo e ficou ali só. Por que ele ficou ali só? Mas Deus já sabia que ele precisava de enganador ser chamado agora pai de muitas nações. Era preciso passar por esse vale. O Vale de Jaboque significa travessia, passar para o outro lado. É preciso passar o Vale de Jaboque. E talvez quando você passe, você vai encontrar situações que você está morrendo de medo e você não quer passar, porque você sabe que vai encontrar lá na frente. Mas é nesse vale que Deus marca o encontro comigo e com você. Onde Ele nos expõe a mostrar quem somos, para que nascemos e para onde vamos. É preciso passar pelo Vale do Jaboque. Lutando, então eu criei um tema dentro disso aí, lutando contra a carne no Vale do Jaboque. E como eu falei, o Vale do Jaboque é um lugar de travessia, é um lugar de transição, é um lugar de mudança, é um lugar de luta, é um lugar de renovo ao mesmo tempo.
Porque a gente sabe que quando a gente está na luta, é o momento em que nós estamos aprendendo a usar as armas. É tão interessante que, falando nesse termo de luta ao pé da letra, quando Josué entra na terra prometida, Deus deixou de propósito alguns cananeus, porque lembra que quando Deus chama Josué para conquistar essa terra, ele disse: elimina tudo. Os cananeus é para eliminar, porque eles, a medida do pecado deles ou da rebeldia deles já alcançou o limite, então era um juízo imediato. Mas aí, depois o texto fala que de propósito Deus deixou alguns cananeus aí, para poder, aqueles que saíram do deserto, lembra que morreu a maioria dos valentes, por causa da murmuração, a maior parte morreu no deserto, e só quem entrou foi Caleb e Josué e a nova geração. E essa nova geração não sabia lutar. E o texto fala que Deus permitiu que os cananeus ficassem aí para ensinar essa nova geração a lutar. Muitas vezes Deus nos coloca em situações para que nós venhamos a aprender a lutar com as armas dele, não com as nossas próprias forças, não com o nosso próprio conhecimento. Chegar diante de Deus é chegar vazio de si mesmo para poder vencer. Sempre que Israel tentou lutar com suas próprias forças, perdeu. Então, se você hoje está aí montando sua estratégia para algo que você quer vencer, pare. Amém. Pare. A sua arma ou a sua estratégia não vai lhe levar a lugar nenhum. Há um salmo que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Porque Deus sempre ensinou a Israel que não era na força deles, não era no exército deles que iriam vencer guerra, mas era na força do Senhor. Lembra de Gideão com 300 homens? Os homens lutaram? Não. Os homens fizeram o quê? Tocaram a trombeta e acenderam as tochas e deram um grito. O povo saiu correndo. E Deus espalhou os amalequitas, e aí depois Gideão foi atrás dos líderes, mas foi assim que venceu a guerra. E quando Gideão arregimentou o exército, Deus disse: tem muita gente, pode tirar metade. Porque assim, se vocês lutarem com muita gente, vocês vão dizer que a força foi de vocês, que vocês venceram. Aí Deus deu uma estratégia lá para separar, aí ficou só 300 homens. Então eu não sei em que força você está lutando, mas hoje Deus quer que nós venhamos lutar com a força dele. É um lugar, o Jaboque é um lugar de divisa, lugar que se separa um lugar do outro. Nós vamos ver isso no versículo 22 e no versículo 23. E quando diz assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Algumas outras versões diz lugar de transição. E depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía. Então o enganador, aquele homem que enganava, agora ele está sozinho nesse vale. Ele tem que atravessar. Ele vai ter que enfrentar o irmão dele. Mas ele permanece ali. E aí começa justamente a mudança na vida do enganador, na vida de Jacó. Toda a sua vida, o seu nome era levado em suas costas, e algumas vezes nós vemos esse trejeito aí, ou esse jeitinho, como diz brasileiro, né? De Jacó, fazendo umas coisinhas ali, outra ali, enganando discretamente. Mas Deus tinha marcado um lugar para mudar Jacó. E como o tema é justamente essa luta na carne. Irmãs, nós estamos vivendo, eu creio, os piores dias, eu acho que nós já vivemos. Nós, mesmo as pessoas que são mais idosas, quando nos contam as histórias, elas ficam de queixo caído de como os dias difíceis que nós estamos vivendo hoje. E a luta, como Valéria falou aqui no começo, não é contra carne, nem sangue, mas contra principado. E essa luta, quando a gente traz no sentido de carne e de reino,
a gente não tem como não falar de Gálatas. Em Gálatas 5, nós vamos ver Paulo fazendo essa exposição de que seriam esses frutos da carne. O que seria essa luta contra a carne? O que é que tem nos afastado de Deus? E pasme, muitas de nós estamos afastadas porque estamos dando lugar à carne. Seja o egoísmo, murmuração, lascívia, adoração a outras coisas aí não a Deus. E é uma batalha constante. É uma batalha constante e nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Não é porque vencemos uma batalha que nós precisamos baixar as armas. E você liga uma televisão, está ali a carne reinando. Você vai conversar com outras pessoas, está ali a carne reinando. Em casa, aí você vê, está o quê? A sua carne reinando. Não porque é porque é para mim, é porque sou eu, porque o outro que morra, não, porque o egoísmo. O egoísmo tem sido um dos fatores piores nesse tempo. Isso tem sido propagado de uma forma bem sutil. Eu até já falei sobre isso lá na igreja, assim, discretamente. Mas qual é o lema dessa geração agora? Seja feliz. Né? Seja feliz, seja quem você é. Não ligue para o que o outro vai dizer, o importante é você ser feliz. Essa frase, ela não está errada. Ela não está errada. Nós precisamos ser felizes. Mas a partir do momento que quando nós vamos observar, ela está embutida com muito egoísmo. Importa que eu seja feliz e que você morra. Importa que eu seja feliz, mas eu não posso ver a dor do outro. Não é a minha dor. Não é meu parente. O que é que eu tenho a ver com isso? O importante é que eu seja feliz. E isso é um dos problemas que a carne tem feito gritar no meio de nós. Quando isso entra, a compaixão sai de cena. E uma das coisas que mais Cristo nos falou foi sobre compaixão. E dizia ele, o texto, e vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E esse mesmo termo de compaixão, no grego é o splenecizomai. É a compaixão que vem das entranhas, porque no Oriente não é como a gente aqui, que a gente relata tudo, leva tudo para, como se diz, como se fosse o coração. Eu estou triste, meu coração está triste. No Oriente, o sentimento é como se revirasse o estômago dele. E no texto, quando diz assim, e vendo ele, a multidão teve uma esplenecizomai, as entranhas dele se comoveu. E ele usa essa mesma palavra quando ele vai falar do bom samaritano. E vendo o samaritano, teve um esplenecizomai, ou seja, suas entranhas se mexeram. E isso é diferente de pena. Pena, eu posso olhar para o seu problema e dizer assim, ei, bichinha, e não faço nada. O esplenecizomai, ele chora, ele sente a dor que você sente. E nós precisamos, essa carne, um dos principais motivos da a humanidade estar como está. De nós, como igreja, muitas vezes estarmos frios com o outro, com a dor do outro, é porque nos falta o esplenecizomai. A compaixão que arregaça as mangas e faz alguma coisa. Ela não só sente pena, mas ela se coloca no lugar e diz assim, eu posso fazer alguma coisa. E a carne, ela é tão forte, porque justamente ela trabalha nos nossos desejos, nas nossas vontades. Fica igual o menino ruim, como diz a história, né? Mas eu quero aquilo, se eu não tiver aquilo. E há muitas meninas aqui, a maioria que já me conhece mais de perto sabe, e eu passei por esse processo, aqui como Jacó, no Vale de Jaboque, porque eu dei lugar à minha carne. Missionária,
orava, mas não vigiei. Porque eu queria que Deus, eu sempre, como a minha história eu fui adotada, meus pais morreram cedo, e aí eu fiquei praticamente sozinha, e eu tinha vontade de ter uma família. Mas será que Deus queria que eu tivesse uma família? Mas eu tinha vontade, em certo sentido. E aí eu pedia. E aí no momento de fragilidade, onde você não está vigiando tanto, onde você está com seus pensamentos na terra e não em Deus, a armadilha vem. E foi justamente nessa armadilha que quase eu acabo com o meu ministério. Não acabei ou não acabou, porque quando Deus tem promessa na vida de alguém, não há quem tire. Não há quem tire. E um dia Deus disse para mim, você não nasceu para ser normal. E muitas de vocês aqui não nasceram para ser normais. E nós todas não nascemos para ser normal, porque nós servimos ao Senhor. Isso já nos faz diferente. E aí eu lembro que entrei, porque dei lugar à carne, não vigiei. E hoje, até hoje, sofro as consequências, mas aprendi. No Vale de Jaboque. Foi preciso passar. Então eu não sei quais são os seus desejos. Eu não sei quais são os seus planos. Mas coloca diante de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca querendo esperar somente o sim. Mas se Deus hoje está te dizendo, eu tenho um não. Ou eu tenho um espere. Fica tranquila. Chora. A gente chora mesmo. Mas deixa. Ele tem o melhor. Eu não esperei. Eu queria porque queria. E aí quando vem um que você se encantou. É como se a gente ficasse, a palavra é encantado. É como se a gente ficasse enfeitiçado. Porque a carne era enfeitiça. E quantas também, aí muitas pessoas dizem assim, mas é tão difícil vencer a carne. Você está dando lugar. Muitas vezes eu e você damos lugar. E uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias é que nós precisamos restaurar a base das disciplinas espirituais. Ou você restaura a base das disciplinas espirituais, ou a carne vai tomar conta de você e você vai ser sucumbido. E quais seriam essas disciplinas espirituais? A palavra. Eu não sei vocês, mas onde eu passo, na igreja, todo mundo que levanta para ministrar, aonde a gente liga volta a palavra, volta a meditação da palavra, volta a palavra, abre a palavra, lê a palavra, medita de dia e de noite nessa palavra. Foi essa ordem que Deus deu a Josué antes de Josué entrar numa guerra para conquistar a terra. Medita na minha lei de dia e de noite. Não se afaste dela nem para a direita nem para a esquerda. E o que nós estamos fazendo? Eu estava dando aula essa semana aos meninos, a turma de hermenêutica. E uma das coisas que a gente vê é que assim, no tempo de Lutero, não tinha acesso à palavra. Os padres pregavam de costas em latim. Ainda é assim, né? Então você ficava só olhando para ele e tentando entender o que estava sendo dizendo. Quando se vem a reforma, Lutero, a primeira coisa que faz é lutar para que haja uma tradução, para que se tenha acesso à palavra. E hoje, nós somos a geração que tem mais versões da palavra de Deus. Versões da palavra de Deus, versão para mulher, para homem, para menino, para tudo. Mas nós vivemos um analfabetismo bíblico que Deus, eu acho que Deus fica dizendo, como pode o meu povo não entender a minha palavra? Muitos de nós abrimos quando estamos na igreja. Não temos o prazer de sentar, de meditar. E Deus renovou isso tão forte em mim
cansado nessa guerra porque nós não estamos meditando. O salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é uma da base das disciplinas espirituais. A outra é a oração. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer assim: ora, eu oro. Ora. Mas vamos ver as orações? Presta atenção. Aí chega lá e fala: Senhor, me abençoa. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso disso. Senhor, sou eu. Senhor, mas é eu. Eu estou aqui. As orações, na maioria das vezes, são egoístas. Não são orações que você deixa Deus deixar seu coração interceder e levar a vontade dele. E é nesse momento de oração que Deus fala também. Meditou na palavra, na oração você vai lembrar do que Deus está querendo falar com você. A oração não é só o que eu quero, mas a oração também é um tempo de adoração, de contemplação, de adoração. Vocês que são casadas, ou vocês que têm namorado, ou vocês que têm amigos, ou pessoas que vocês admiram, vocês ficam: eita, mas fulano, sim. Eita, fulano é massa, né? Ai, que coisa mais linda. Gente, minha mãe é demais. Ou talvez algum de vocês digam: gente, mas eu admiro. E com Deus a gente não tem essa admiração, esse relacionamento. Essa base é justamente seu amor. Tenta entender. Quando você começa a entender os atributos de Deus, a onisciência dele, de saber que ele conhece todas as coisas, a onipotência dele, de saber que ele tem o poder de todas as coisas. Vocês pararam para imaginar que ele tem o poder para fazer o que ele quer? A gente fala no dia a dia que Deus é soberano. Isso tem virado um chavão. Quando alguém vem contar uma coisa para a gente diz assim: Deus é soberano, Deus está no controle. Aí quando é na hora da guerra, Deus, cadê Deus? Cadê Deus? A gente virou, uma verdade bíblica virou um chavão nas nossas bocas. Porque nem nós acreditamos muitas vezes que ele é soberano. E aí perdemos guerras. Mas o soberano, ele pode todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Olha só, isso é só os atributos que a própria Bíblia mostra. Ele é imutável. Isso aí eu já estou numa admiração. Senhor, como o Senhor é? Senhor, o Senhor é poderoso. Deus, lá em Gênesis, quando eu vejo Gênesis, essa soberania de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus disse: haja luz. Eu fico tentando imaginar. Que coisa. Senhor, você só disse assim: haja luz. Houve luz. E o termo bara, o termo aí mesmo, que é do nada. Ele fez tudo. Aleluia. Não há caminhos que Deus não possa abrir. Não há portas que Ele não possa abrir. Não há portas que Ele também não possa fechar. Não há caminhos também que Ele vai interromper para você não ir. Porque se você ir, você vai morrer. Precisamos entender. Precisamos nos apaixonar por Deus novamente. Amém. Deus quer gerar isso no nosso coração. A outra disciplina espiritual, que ninguém nem mais faz, está todo mundo gordinho, né? Mas eu tenho procurado, é um jejum. Um jejum de repente saiu de moda. Ou entrou na moda para eu ficar fitness. Vou fazer um jejum intermitente, que agora eu tenho que estar, né, na onda, bem magrinha, linda, maravilhosa. Mas o jejum você só está fazendo com o fim sim próprio de você se achar bem. Mas começa a jejuar. Não é que o jejum vai te dar alguma coisa, ou que você vai fazer para Deus, se o Senhor resolver aquela situação, eu vou jejuar 3 dias. Não existe isso. O jejum é justamente você deixar algumas coisas de lado para dizer assim: Deus, eu quero ficar com o Senhor. É o Senhor hoje. Deus, eu gosto muito, quem sabe aqui eu sou fã de café. Menina, bota uma garrafa que a gente derruba ela. No café. Café e dormir. Tá aqui quem gosta. E algumas vezes eu digo, vou passar uma semana sem tomar café. Porque eu quero ficar perto dele. Eu quero, Deus, eu gosto tanto disso aqui, mas não vou. Ou alguma coisa. Mas nós precisamos
voltar. Às vezes eu faço de rede. Às vezes eu digo, não quero nem ver a rede social. Passo uma semana sem postar nada, sem ir lá, sem nem abrir. E é uma tentação, ver a carne lá. Bora, não. E vou orar. Aquele tempo que eu estava ali, vou meditar. Porque eu tive que aprender, às duras penas, que eu preciso estar com essas bases das doutrinas espirituais, ou das disciplinas, melhor dizendo, espirituais em dia, a todo momento, a todo vapor. Respirar Deus, olhar Deus, ver Deus, trabalhar. Aí você diz, agora é doida? Não, é como Paulo disse, em todo tempo, orando em todo tempo. Essa semana eu estava conversando com uma mulher, e ela conversando comigo, e eu digo, meu Deus, era assim, falando comigo, e ela estava falando de Deus e o mundo, e eu disse, Deus, e eu lá na minha mente, conversando com ela, eu digo, meu Senhor, me mostra o que é que essa mulher tem, me diz, qual é a finalidade disso tudo? Depois Deus disse assim, é isso. É o tempo todo, é negociando, é trabalhando, é como diz a irmã Ivone, é lavando o prato e é orando. Porque a gente quando entra nesse degrau aí, existem muitos outros que ainda não vai, e como foi falado na pregação, esqueci o nome dela, Andréa, a água está no tornozelo, vamos entrando, o Espírito tem mais para nós. E nós precisamos disso. Então o Vale do Jaboque, ele vai fazer isso. É um lugar onde nós reconhecemos quem somos, o que temos. Jacó, querendo ou não, estava começando a se deparar com ele mesmo ali, numa luta. E é nesse vale que Deus vai mostrar o que você tem. Quem é você? Quais são as falhas que você precisa consertar? Qual é o lugar da carne, o lugar que a carne está tendo mais evidência na sua vida? Aonde você tem vacilado mais. E é uma luta, e a luta é contra a carne, né? A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas no sentido, quando a gente diz assim, da carne e do espírito, há uma luta espiritual sim, há uma guerra, mas a gente não pode colocar essa guerra contra o outro, ou como que o outro me provocou, ou que o outro fez aquilo, mas muitas vezes as provocações vêm para nos mostrar o que temos, o que somos, como não perdoamos, como criticamos, como murmuramos, como não estamos satisfeitos. E isso é pecado. Nós temos um Deus, para nós estarmos satisfeitos nele. Mas nós estamos procurando estar satisfeitos em outras coisas. E isso tem nos afastado de Deus. E isso tem feito com que nós venhamos perder algumas guerras. Mas Deus está ali, no Vale do Jaboque. O Vale do Jaboque também é o lugar onde Deus se revela para nós. Aí a gente vai ver que aí entra agora, né, o anjo, ou aquele homem, mas dentro do Antigo Testamento é o que a gente chama de teofanias. Quando Deus se mostrava, ou através de um anjo, e às vezes quando não há identificação, e dependendo do artigo como está, a gente entende que estava acontecendo aqui uma teofania, era o próprio Deus. Agora Deus estava cara a cara com aquele que enganou. Deus agora estava cara a cara com aquele que ia ser o pai de muitas nações. Mas ele não podia ultrapassar para aquela outra fase, para encontrar seu irmão da maneira que estava. Era preciso haver uma mudança. Era preciso encarar agora os medos. Era preciso encarar o desafio. E da maneira como ele estava, ele não iria vencer. Só tocado e transformado por Deus, mediante a promessa que estava sobre ele. Sim, ele ia ser o pai de muitas nações. Assim como a primeira promessa que tinha sido dada a seu avô. O Vale do Jaboque, ele nos faz ver, como na primeira parte, quem somos, onde estamos, o que temos e para onde vamos. E muitos de nós estamos perdidos. Muitas irmãs aqui estão perdidas sem saber que caminho trilhar. E fica no ator. Deus como é?
ansiedade. Ai, Deus, eu queria que o Senhor falasse. E Deus só quer que você se acalme. Que você usufrua do Jaboque, do vale do Jaboque. Nessa travessia, ele vai se revelar a você. Amém. Mas é preciso cair todas as suas máscaras. Muitas vezes Deus coloca situações para que as nossas máscaras caiam. Alguém lembra que algumas pessoas da Bíblia que passaram pelo deserto, quando a gente vai lá na parte de Êxodo, né? Quando eles vão para o deserto, e a gente sempre costuma dizer, o deserto é o lugar ali que agora está só você e Deus, está só o sol, onde só tem areia, é ventania, é pedra, falta água, a gente fica procurando um oásis. E o Vale do Jaboque, por mais que tinha, a gente vê assim que tinha ribeiros, mas aquele ribeiro, ele ali, aquele lugar ali agora estava parecido com um deserto. Ele estava, o texto fala que ele estava sozinho, mandou todo mundo, mas ele ficou sozinho. E agora ele estava só ele e Deus. Então os desertos e os vales de Jaboque, Deus expõe você mesmo a ventanias, a espinhos, a batida de porta na cara, a coisas que você talvez nunca tentasse, imaginava que você fosse viver. Algumas histórias aqui, umas que eu sei, ou que se vocês me contassem, jamais nós imaginaríamos que ia passar por isso. Mas foi preciso passar pelo Vale de Jaboque, seja por desobediência ou seja por propósitos divinos. Mas uma de nós, em todo tempo, em algum momento, vai passar pelo Vale do Jaboque. E esse Vale do Jaboque nos expõe o que está realmente no nosso coração, a nossa motivação, se amamos a Deus ou não. Muitos de nós levantamos as mãos e dizemos assim, Deus, eu te amo. Como muitas vezes eu já levantei. Mas no momento, igual a Pedro, Senhor, eu estou com tudo com o Senhor. Está aqui, ó, a guerreira. Vamos embora para a guerra, Deus. Aí Deus deu bom. Aí na hora que é o embate final, ai, eu nem conheço. Foi assim que Pedro fez. Algumas de nós já fizemos. Mas como é que ele chega? Se fosse no nosso tempo, vai dizer, Pedro, tu pisou na bola. Na hora que eu mais precisei de você, você me deixou de lado. Não, qual foi a palavra que ele chegou? Pedro, tu me amas? E ele perguntou no amor ágape. Em outras palavras, ele estava dizendo, Pedro, tu me amas incondicionalmente. Aí Pedro responde no amor filéu, Senhor, te amo como irmão, não como amigo. O que é que Jesus fala? Apacenta meus cordeirinhos. Aí depois ele diz assim, no amor ágape novamente, Pedro, tu me amas? Aí Pedro faz, Senhor, tu me amas, eu te amo. Aí ele responde no amor filéu novamente. E Jesus faz, apacenta minhas ovelhas. Aí na última pergunta, Deus entra no mesmo nível de Pedro. Pedro, tu me amas? Ele pergunta no amor filéu. Aí Pedro já estava todo dizendo, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, tu sabes que eu não te amo coisa nenhuma. Tu sabes que meu amor é falho, que meu amor é interesseiro, que eu só amo dependendo das circunstâncias, que eu só amo o Senhor quando o Senhor me dá alguma coisa. Quando o Senhor tira, eu não gosto. Eu não amo o Senhor todo o tempo. O meu amor é mais um amor de amiguinho. Mas ele diz, apacenta as minhas ovelhas. É nesse caminhar que eu vou ensinar a você a amar. Esse é o fruto do Espírito, né? O amor. E é o que a gente chama dos atributos comunicáveis de Deus. Tem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Esse faz parte dos comunicáveis que Deus tem, mas a partir do momento que eu vou entrando em maior intimidade com Ele, que eu vou entrando a andar com Ele, mais Ele vai partilhando comigo, que é o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Isso tudo é possível. A partir do momento que eu ando com Ele, Ele vai compartilhando comigo. E Pedro aprendeu. Aí está Pedro agora escrevendo uma carta para a igreja perseguida. Olha que ironia. Aí ele diz, vale a pena sofrer por Cristo, né? Tem uma esperança. Aí ele diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor é como um dia. Vai
esteja na esperança. E a história diz que Pedro, aquele que negou, aprendeu o amor. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque no dia que foi crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Alguns de vocês, Deus vai ter que ensinar a amar Ele. Mas não parem de lutar. Persistam, é nesse caminho. Você pode estar aí pensando: eu sou tão cheia de falhas, meu Deus, como é que Deus olha para mim? Deus não vai responder a minha oração. Ah, Deus, meu Deus do céu. Ele vai te ensinar. É nesse vale que Ele te ensina. É nesse vale que Ele mostra o que é misericórdia. É nesse vale que Ele ensina o que é bondade. Hoje eu posso pregar sobre o amor, sobre misericórdia, sobre bondade de Deus, porque eu vi literalmente tudo acontecendo na minha vida. Eu vi nos momentos mais difíceis da minha vida, eu entendi o que é o amor. Eu entendi Ele levantar pessoas, e nessas pessoas eu vi o amor dele. E na palavra dele Ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Mesmo que eu esquecesse, mesmo que ela esquecesse, eu jamais esqueceria de ti. Eis que te tenho gravadas nas palmas da minha mão. Isso é amor. E quando ele disse essas palavras, ele disse para uma nação que estava adulterando. Ele disse para Jerusalém que estava pecando. Mas ele não esqueceu, e ele não esquece de você. Não importa o vale que você está, a carne, ou a luta contra a carne que você está tendo que vencer. Ele é nessa caminhada. É nesse caminhar que Ele vai transformar você. Porque o Vale do Jaboque é o lugar onde somos marcados e renovados na luta. Isso aqui está no versículo 24. A minha vista já não está vendo mais nada, viu, gente? Eu esqueci o meu óculos. Ela gostou ali, ó. 24. É alguém aí para mim que falou: estou vendo, não. Depois que eu chorei, pronto. Nossa, foi tudo. No versículo, na parte B do 24 e o 27. Alguém com a voz bem bonita. Tem? Com ele um homem até o fim do dia. Aí com 27 agora. Perguntou depois: como te chama? Ele respondeu: Jacó. Só isso que diz no 27? Não. Aí vai continuando no 28. Então disse: já não se chama Jacó, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém. Jacó precisou ter esse encontro para poder atravessar o Jaboque. Havia um desafio que era o encontro com seu irmão. O desafio de ser pai de muitas nações. Ele já estava com as naçõezinhas tudo ali, né? Os 11 estava com todo mundo ali. Mas ele tinha que encontrar o irmão. E nessa luta, ele foi ferido. Nessa luta, ele teve que sair mancando. E é como o texto fala que até hoje, nenhum judeu come alguma carne que tenha nervo, né? Principalmente nessa parte da coxa, justamente por causa disso. Você foi marcado. As lutas te marcaram. Teu coração está ferido. Você está no vale sendo marcado. Suas forças já se foram. Sua esperança foi vir aqui a esse retiro para ver se Deus falava com você. Você chegou ao lugar certo. Porque aí, quando nós somos marcados, quando Deus marca essa transição, onde nós estamos sendo simplesmente quase esmagados, é onde Deus quer trazer um renovo, mudar a nossa história. O meu vale foi essa desobediência. Mas eu estou vivendo dias que eu jamais imaginaria viver. Marcada, ferida sim, mas cicatrizada. Mas
causa da desobediência. Talvez você esteja passando pelo vale, ou já passou pelo vale, por causa de uma perda, ou por causa de uma doença, ou por causa de alguma familiar, ou por causa, não sei, esses motivos que a gente, cada uma tem uma história aqui. Mas é preciso que Deus te marque, para que você entenda o que é primordial, o que é que Ele quer de você. Jacó tinha uma promessa sobre ele. Mas foi preciso passar por esse vale e sair mancando. Mas foi sair mancando que Deus disse: como é teu nome, Jacó? Não, como é teu nome? Em outras palavras, ele estava dizendo: enganador. Teu nome não será mais enganador. Teu nome será Israel, o pai de muitas nações. E a partir daquele momento a gente não vê mais o texto bíblico colocando Jacó, mas coloca agora Israel, o pai de muitas nações. Lá vem Israel, lá vem o pai de muitas nações. Glória a Deus. É preciso passar por esse vale. Algumas de nós já passamos por alguns vales, outras estão nesse processo. Mas para vencer a carne, para vencer esse sistema e para nos levantarmos realmente como mulheres de Deus, para marcar uma geração, nós precisamos ter esse encontro no Vale do Jaboque. Então, nesse retiro, nesse encontro, Deus trouxe porque Deus quer levar cada uma de nós, até as que já passaram, para o Vale de Jaboque novamente. Algumas de nós aprendemos algumas lições, mas Deus tem mais coisas para ensinar. E nesse Vale de Jaboque, a gente vê aqui essa luta, né? Jacó pensa que estava lutando mesmo com Deus. Deus que estava lutando com ele. Mas nesse sentido, ele diz assim, o texto fala assim: eu lutei com Deus, né? E é aí nessa luta, onde nossas vontades são derrubadas, aonde nossos sonhos realmente são colocados numa balança. É para glorificar a Deus? O que você está pedindo realmente é só por egoísmo ou porque você quer isso? Ou isso, esse sonho que você quer vai glorificar a Deus? A partir do momento que nós entramos nessa luta, que nós estamos nessa luta, nós não representamos nós mesmos mais. Nós representamos Deus. A palavra diz que nós somos arautos do Senhor, que nós somos nação santa, povo adquirido, tirado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal preserva no meio da podridão. Jesus disse que nós somos a luz, e não é luz para iluminar a luz, mas luz que ilumina as trevas. E para isso precisamos passar por processos de cura, de luta e de restauração. Amém. E a gente vai ver quando ele atravessa o vale, ele encontra com o irmão, e o irmão já estava desarmado, né? E ele também. Mesmo ainda assim, mas ele fala: não, meu irmão, Deus me abençoou tanto, Deus me deu tanto, eu não merecia o que tinha. Olha, eu tenho filhas, em outras palavras, ele tenho filhos, tenho mulheres, olha a riqueza. E Esaú estava querendo dar também, né? Algumas coisas ele fez, não. E aí ele, na verdade, ele querendo dar a Esaú também estava rico. Mas aí aquele encontro, aquele momento, então muitos embates, ou algumas coisas das nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar, nós precisamos passar por esse vale, para podermos sair curadas, para podermos sair restauradas, para que nós venhamos realmente glorificar o nome do Senhor. E o resto da história vocês já sabem, o como Deus conduziu, como Deus fez coisas grandiosas, sempre levantando homens e mulheres de geração em geração, para que o reino dele pudesse ser estabelecido. Tentaram matar de todas as formas, ou tirar de todas as formas a promessa que Deus tinha da semente ou do Messias, mas não prevaleceu o inferno, prevaleceu Deus. Ele sempre vai prevalecer. Então, o que fica de hoje, precisamos buscar realmente as disciplinas espirituais. Precisamos voltar para Deus. Não somente voltar como algo mecânico, mas voltar com todo o nosso coração. Nos revestindo, como lá em Efésios 6, da armadura de Deus. Cingindo os nossos ombros com a verdade. Vestindo-nos com a couraça da justiça.
E a couraça, ela protege o quê? As emoções, os desejos. Imprimindo sempre a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E levantando o escudo da fé, para que possamos desmanchar todos os dardos inflamáveis do maligno. E o penúltimo, colocando o capacete da salvação, levando a nossa mente, pedindo para que o Senhor leve a nossa mente e os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Qual é o texto que está aí atrás? Vira aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. E o texto continua anulando sofisma e derrotando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E por fim, calçando os pés com o Evangelho da paz. O Evangelho é boa nova. O Evangelho, onde ele chega, ele transforma. Você está calçado com os Evangelhos da paz. Então, naturalmente, onde você chegar, você tem que brilhar. Não é brilhar no sentido de se amostrar, não. Mas brilhar, refletir a luz de Deus. Aonde você chega, vidas tem que ser transformadas. Seja no apertar da sua mão, mesmo que você não fale nada. Seja no olhar, as pessoas dizem assim, você tem alguma coisa diferente. E você ficar assim, mas eu tenho o que de diferente? Assim, meu Deus do céu, eu tudo em pezinho. Agora eu estou esse cachinho, né? Então, muitas vezes a gente está assim, e aí às vezes as pessoas, elas param para tentar ouvir. E as pessoas, não sei se você perceberam, mesmo nesse mundo louco que a gente está vivendo, as pessoas estão sedentas. As pessoas estão querendo algo porque a verdade absoluta tem saído de cena. E aí está tudo muito relativo e as pessoas estão loucas, sem saber para onde vão, sem saber quem são. Uma hora eu sou isso, outra hora eu não sou mais ninguém. Eu não sei para onde é que eu vou. E estão perdidas. Há uma geração se perdendo. E eu e você fomos chamados para ir atrás dessa geração. Nós temos a responsabilidade de deixar um legado. E mulheres que vão mudar uma geração, elas só vão mudar quando passar por esse vale e ser transformadas, restauradas e se levantarem para lutar e de dizer assim, Deus, somente o Senhor e nada mais da minha vida. Queria que você ficasse perto. O vale do Jabó, o negócio não é bom, não, vou logo avisando. Quem já passou aqui pelo vale, ou está passando, algumas às vezes a luta é bem mais intensa do que outras. Algumas vezes a gente pensa que não vai conseguir passar. Quantas de vocês intimamente têm pedido socorro a Deus? Algumas de vocês estão passando por coisas aqui que vocês não tiveram nem coragem de falar para alguma pessoa. Da luta está sendo tão intensa. Às vezes a luta até contra a carne mesmo. E você diz assim, se eu contar a minha irmã vai ficar escandalizada. A luta que eu estou passando. Mas não tenha. Procure alguém de confiança. Procure alguém que você, ou o pastor, até eu mesmo, Valéria, ou algumas outras irmãs que são intercessoras que você pode confiar, mas compartilhe. Não carregue essa dor sozinha. O mundo está morrendo porque muitos estão carregando as dores só. E a gente está vendo uma geração se matando. Uma geração sendo sucumbida em depressão. Porque não tem coragem de compartilhar. Porque sempre, essa geração, está tão ruim isso, que a gente tem medo de compartilhar o que a gente tem com o outro, porque o outro sempre está no ponto de julgar. Com Jesus, a gente aprende a amar primeiro, julgar depois. Amém. Precisamos amar primeiro, julgar depois. E nem temos o direito de julgar, porque quem julga é Ele. Temos o direito de amar, de chorar,
dos escombros. É gostoso demais. Não pare de interceder. Quando eu estava nos meus piores momentos, muitas irmãs disseram: eu oro por você. Aleluia. Teve pessoas na igreja que nunca desistiram de orar por mim. Porque sabia que o tempo de Deus ia chegar novamente. Que o tempo de sair do vale de Jaboque ia chegar e atravessar a fronteira. Mas alguém intercedeu. Não pare de interceder pelo outro. Que o seu coração seja cheio de compaixão como é o coração de Jesus. O coração dele chora. E eu peço sempre a Deus: Deus, me faz chorar com as coisas que o Senhor chora. Mas me deixa me alegrar com o que alegra o seu coração. Gente, às vezes eu fico dizendo: eu fico imaginando às vezes o sentido da alegria de Deus em algumas ocasiões. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que gosta de alegria, de sorrir. Mas Ele chora também quando você não consegue perceber o que Ele está fazendo na sua vida. E que você murmura, que você deixa Ele de lado, que você chuta o pau da barraca e desiste. Nós precisamos dessa luta passar por esse vale. Algumas aqui vão ter suas histórias mudadas. Algumas aqui já tiveram histórias mudadas, mas ainda estão no processo. E esse processo ele é difícil, porque o inimigo vai tentar trazer tudo do passado e jogar na sua cara. Mas a palavra do Senhor diz: o passado ficou para trás, as coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. Quando Deus estava falando para Jerusalém de restauração: eis que se levanta sobre ti a luz, as trevas já se foram, o inverno está passando, a primavera já chegou. Levanta-te e anda. Porque não tem como se aquecer. Mas falta bem pouquinho, a primavera já está às portas. Não deixam que destruam os sonhos que um dia Deus colocou no seu coração. Ele vai cumprir cada palavra que Ele disse. Espera um pouco mais. Abraão esperou aproximadamente 33 anos para ver sua promessa em seus braços. E quando essa promessa chegou, ou quando Deus disse que iria voltar um ano, não havia condições. Mas Paulo lá em Romanos diz que ele, crendo contra a esperança, ele creu, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer do nada, fazer tudo. Aguenta um pouco mais. O vale está difícil. A luta está intensa, mas é aí que Ele quer se revelar para você, para que você tenha uma vida frutífera na presença dEle. Eu gostaria que as intercessoras viessem aqui para frente comigo. E eu queria, você que está passando pelo vale, seja ele qual for, seja na carne, seja em casa, seja no espiritual, eu queria que você viesse aqui para a gente orar. Esse é o primeiro dia que Deus quer trazer muito mais coisas, mas é preciso você entender que você tem que passar por esse vale. É preciso você entender que para chegar do outro lado, a luta é necessária. E muitas vezes Deus se revela justamente, muitas vezes não, na maioria das vezes se revela justamente aí, nessa luta. É quando suas emoções já não valem mais nada. É quando suas forças já não valem mais nada. É quando você já não tem mais em quem confiar, ou se erguer, ou pegar. É aí que Ele aparece como dizendo: eu sou
passar por esse vale. Sabe? O Jabal é difícil. Mas quando passamos por ele, que atravessamos o ribeiro, lá do outro lado estão as terras que precisam ser conquistadas. As bênçãos que você tanto esperou. A alegria da salvação chegando no seu coração e de vocês ficar em júbilo diante de Deus e dizer: Senhor, como é bom, como eu perdi tempo. Oh, Senhor dos exércitos, obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado porque o Senhor, como Rei poderoso, como o Senhor dos senhores, está aqui conosco. Oh, relaxo, recandara, rassura, yanassi, dequeanassi, deanassi, queiexo, deananas. Luiquenereço, deanassi, dequeanassi, deanara, yassi, dequenanas. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está aqui agora com cada uma das minhas irmãs, olhando para elas e vendo a dor do coração delas. Vai, Senhor, em nome de Jesus, curando, Senhor Deus, feridas que foram feitas. Oh, Deus, está tão aberta essa ferida, foi tão recente. E eu peço que no nome de Jesus agora o Senhor traga cura, traga renovo. Que a vida dessa mulher não seja mais a mesma, mas que hoje, ó Deus, atravessando esse vale, o Senhor a erga, o Senhor a marque, para que ela possa, Senhor Deus, atravessar esse ribeiro, sabendo que o Senhor está com ela. Ensina, Deus, ela a colocar essas feridas, essas ansiedades, ó Deus, essas dores diante do Senhor, porque o Senhor a conhece. Antes que ela nascesse, o Senhor já tinha um plano. E muitas vezes ela tem perguntado: o Senhor não disse que tinha um plano para mim? Cadê o plano? É isso que o Senhor tem para mim. E o Senhor te diz nessa noite: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. O que eu disse, eu farei. E você verá com seus próprios olhos. E muitos dirão: uau, o que é que Deus está fazendo através da vida dela? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Vai quebrando cadeias, vai tirando correntes. Oh Deus, vai curando enfermidades. Oh Deus, além do Senhor dos exércitos, tu és o Deus que cura. Tu és o Jeová Rapá. Tu és o Jeová Nissi. Tu és a nossa bandeira. E aqui está mulheres, ó Pai, que estão passando pelo vale, ou que passaram pelo vale, mas estão mancando. E algumas Deus está falando aqui que vão sair mancando sim, para que o testemunho seja efetivo. Para que onde você estiver, onde Ele lhe colocar, você saiba que foi Ele que lhe colocou e não na sua força. Restaura, Senhor. Vai passeando no meio delas. Vai curando, Senhor. Vai trazendo alegria da salvação. Restaura, Senhor Deus, a alegria da salvação. Como era antes. Como se rejubilava diante do Senhor. Como tinha o prazer de estar na tua presença. Vai restaurando, Senhor. Vai restaurando, vai trazendo força. Oh Deus, vai renovando os dons, vai renovando os dons. O diabo tem tentado roubar alguns dons, dizendo que você não merece, dizendo que você não merece. Mas Deus diz para você: eu me resgatei, eu me trouxe do reino das trevas para o reino da luz, porque eu quero que você seja uma luz a brilhar no meio da escuridão, como nunca se viu antes. Busque-me ainda mais, porque eu tenho coisas grandes e ocultas
para te mostrar. Abrirei os teus olhos para que você veja como eu vejo. Abrirei teus ouvidos para que você possa escutar o que eu quero que você escute. Mas busca-me. Busca-me. Não me troque por nada. Algumas propostas vão chegar. Mas me busque. Eu direi qual caminho a seguir. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Renova as forças. Renova o ânimo. Vai curando as feridas, ó Deus. Vai restaurando. Ó Deus, vai dando ministérios. Ó Deus, vai dando ministérios. Deus tem que dar ministério. Você talvez não veja, você às vezes está mas eu não tenho capacidade nenhuma. Enquanto eu estava pregando, você pensou, você disse, eu queria ter essa intrepidez. Mas o Senhor te deu. Apenas busca. Se coloca à disposição dele, porque não é que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, como já disse isso. É pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor vai capacitar. E o Senhor vai te dar as estratégias necessárias. Busca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai ministrando. Vai fortificando, vai renovando, Senhor. Vai trazendo cura. Em nome de Jesus. Restaura a alegria da salvação. Oh Deus, tem mulheres aqui que o Senhor precisa renovar a alegria da salvação. Algumas mulheres aqui, Deus está ministrando no meu coração, que estão indo para a igreja só para cumprir compromisso. E Ele quer que você renove o mesmo ânimo que quando tinha, quando se converteu, de se rejubilar diante do Senhor, de se alegrar diante do Senhor.
O Senhor trouxe um novo também sobre mim. E eu peço, Senhor Deus, que no decorrer o Senhor continue esse processo de cura. Algumas vão ser curadas ainda nesse processo, nesses dias, através da palavra. Teve algumas aqui que Deus iniciou o processo. E é um processo um pouco doloroso. É um processo em que você vai ter que romper com muitas coisas. Você sabe o que tem atrapalhado o seu caminhar com Deus. E Deus vai tirar algumas coisas. Mas é preciso. Como um pai, ele disciplina. Mas é porque, como ele disse para Israel, quando ele levou Israel, o reino de Judá, para um cativeiro de 70 anos. E quando ele manda Jeremias escrever uma carta, ele diz assim: Jeremias, escreve uma carta lá no capítulo 29. Diz ao povo que onde eles estão, eles vão ficar. Que plantem, que se casem, que se deem casamento. Mas eles vão ficar aí por 70 anos. Aí ele diz: porque eu pensei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. É um pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro que vós mesmos desejar. No decorrer aí desse acampamento, eu sei que eu vou chegar em algumas pessoas. E Deus ainda tem algumas coisas para falar. E Deus vai falar também através das palavras. Prestem atenção em tudo. Estejam atentos, porque Deus vai bradar. Deus vai dar ministérios, como Deus deu a alguns aqui. Deus vai renovar nos dons. Alguns aqui de vocês têm o desejo de ser usada para curar. Busca. Vai para as disciplinas espirituais. É cara do pó. Agora, né, quando começar a usar, aí diz assim, você chega lá no seu trabalho, aí alguém diz assim, eu tô com uma dor de cabeça, aí você vai pegar uma aspirina. Não, pelo amor de Deus. Você vai dizer, eu posso orar por você. Porque o dom só vai ser evidenciado a partir do momento que você coloca ele em prática. Agora, se você der uma aspirina, você está dizendo assim, a aspirina tem mais poder. E aí, no caminhar, Deus vai mostrando. Algumas aqui Deus vai dar dom profético. Agora Ele quer que busque. Você aí, menino. Deus tem algo muito especial para você. Até agora você disse assim, Deus, o Senhor falou todo mundo em particular, meu Deus, não fala nada comigo. Ele chegou para dizer algo para você. Você é muito especial. Você foi escolhida desde o ventre para um propósito definido. Você não tem nem noção. Você ainda não consegue ver. Porque você está vendo muitas barreiras diante de você. E está chegando muitas propostas para que você se desvie do caminho. Alguns amigos que Deus está pedindo para você se separar. Você não vai ser inimiga desses amigos, mas você vai dizer assim, olha, hoje eu fazia ou eu ia em alguns lugares com vocês. Mas a partir de hoje eu tenho algo melhor. E a minha oração é para que Deus cumpra esse propósito. Você tem buscado ser feliz. Essa é a sua meta. Deus, eu quero ser feliz, eu quero ter uma carreira. Eu tenho planejado isso. Mas Deus fala para você. Ele tem uma carreira para você. E talvez no que você está sendo colocado diante de Deus, mas algumas coisas dele vai mudar. Você nem imagina. Vai se colocar à disposição de Deus para que Ele faça. Porque você é uma bênção. Algumas vezes você pensou que não era uma bênção. E você tem lutado. Você está lutando. Você vai, mas sempre tem algo que vem tentar te derrubar. Mas a partir de hoje, você vai aprender a lutar, a resistir, a amar, a perdoar. Esse é seu cargo.
glória. Eita, nem eu. Glórias a Deus. Gente, quando a gente está tudo na mesma sintonia, né? Quando a gente vem naquele desejo, Deus, eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor... Ainda nem começou. Ainda nem começou. Tem algumas aqui que Deus ainda vai pegar de jeito. Tem umas que estão dizendo, eu sou assim mesmo. Eu não me envolvo muito, não. Deixa tu. Deus vai pegar algumas de jeito. Que as irmãs podem sentar e continue nesse dia, que Deus ainda vai fazer muito mais. Em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado ao Senhor. A palavra está com a